Hoje eu vou te contar uma história que parece fofoca, mas na verdade é uma análise de caso brutal de como o mercado de leilões funciona na prática de verdade. A história que eu vou contar hoje é de uma celebridade extremamente famosa, a Ivete Sangalo, e o apartamento dela que foi para leilão. Se você não tá sabendo desse caso, saiu na imprensa que o apartamento que ela tinha comprado foi a leilão. E eu vou contar direitinho essa história para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada, sou especialista em imóveis de leilão aqui pela CFI. A CFI é um escritório de advocacia que presta assessoria jurídica para investidores de imóveis de leilão. A gente tem feito isso durante 15 anos, todos os dias. E a gente ajuda você que está querendo arrematar imóvel de leilão a ter sucesso nesse empreendimento, de uma maneira que você não corra risco, de uma maneira que você tenha toda a segurança jurídica, de uma boa assessoria. Se você quiser saber mais sobre a gente, vou deixar o nosso site aqui embaixo, você pode entrar e conhecer mais sobre o nosso serviço, nosso trabalho. Vamos fazer um combinado. Se você assistir esse vídeo até o final, se você gostar, curte, compartilha, já aproveita aí também, se inscreve no nosso canal para que a gente possa ficar incentivados a continuar fazendo conteúdos e mais vídeos com essa temática de mostrar como é o leilão de imóveis no dia a dia, como ele realmente funciona, sem tentar te enrolar ou vender cursinho. Caso você não ficou sabendo, a gente teve a história da Ivete Sangalo, que ela teve um apartamento que foi a leilão, e ele foi arrematado e tal, e teve um maior problema em relação a isso. Vamos analisar essa história para a gente ver o impacto de fato do leilão de imóveis. E eu acho interessante também que esse caso mostra que o leilão ele está muito perto, ele faz parte da realidade, ele está muito perto, ele é acessível para todos os tipos de pessoas, e não só para as pessoas que são experientes no assunto, mas pessoas comuns, que às vezes têm pouco dinheiro para investir. O leilão também está aberto, tem as portas abertas para esse tipo de pessoa, que pode ser o seu caso. Aconteceu assim, saiu na imprensa, né, segundo as informações que a gente teve, é que a Ivete Sangalo, ela comprou um apartamento em Salvador lá em 2017, ou seja, quase 10 anos atrás. O que ela não sabia, e talvez tenha sido um erro da assessoria que ela mesma tem, é que o apartamento tinha uma dívida, e essa dívida vinha do antigo proprietário, nem é uma dívida da Ivete Sangalo. E aí, essa dívida levou a uma execução e o apartamento se tornou então um objeto de leilão. Só que assim, quem estava, né, o apartamento pertencia à Ivete Sangalo, que é uma das maiores, artistas do Brasil. Sem contar a influência dela e também a popularidade e o dinheiro que ela tem, né, uma mulher muito rica. Do outro lado, a gente tem uma pessoa comum. A arrematante que arrematou esse imóvel era uma aposentada comum, sem grande prestígio, nem nada disso, e ela simplesmente foi lá e relatou o imóvel. E como é que, né, muitas pessoas se perguntaram isso, mas será que essa pessoa que arrematou o imóvel de fato vai levar, vai entrar nesse apartamento, vai entrar nesse imóvel que foi arrematado, já que esse imóvel é de uma pessoa tão famosa como a Ivete? Quero que você entenda que o leilão não é barrado diante do nome do proprietário, né? Ele não é barrado porque esse imóvel pertenceu ou pertence a uma pessoa famosa, rica, influente, ou mesmo uma pessoa que é um jurista, enfim. O leilão não pode ser impedido de acontecer. E tanto é que, de fato, aquela senhora que arrematou o imóvel, uma aposentada, ela de fato entrou no apartamento que era da Ivete Sangalo. Não teve choro e nem vela. Eu acho esse caso muito emblemático, né, eu estava lendo sobre ele na imprensa e eu achei muito interessante e emblemático, porque ele destrói, 2 falácias que a gente ouve muito por aí, principalmente se você, né, não arrematou imóvel ainda de leilão, tá pensando, mas tem seus receios. O primeiro é que uma pessoa comum, e não é milionária e nem nada, pode arrematar, pode entrar no mercado de leilões e arrematar um imóvel, né, que nessa aposentada. Ela não é milionária, o imóvel não foi leiloado por milhões, e ela foi lá e arrematou esse imóvel. Então, até mesmo uma pessoa comum, sem ter influência, consegue arrematar. E do outro lado, uma pessoa influente não consegue barrar o leilão. Mesmo tenha sido a Ivete Sangalo, o imóvel foi a leilão, o cartório recebeu a matrícula para fazer a verbação, a carta de arrematação saiu o nome da pessoa que arrematou o imóvel, o oficial de justiça seguiu todo o trâmite ditado pela lei, o oficial de justiça foi até o apartamento, foi avisar que o apartamento tinha sido arrematado, mandou ofício, e se o imóvel tivesse ocupado, né, a gente não tem essas informações, também iria acontecer o despejo, né, tão famoso despejo, e esse despejo podia ser até mesmo da própria Ivete Sangalo. A gente já viu casos de outros famosos, não tão influentes como a Ivete, mas que tiveram que sair do imóvel que moravam, porque foi arrematado o leilão e o oficial de justiça, junto com a ajuda policial, tirou a pessoa de lá. Tem até um caso
sobre isso, acho que no ano passado ou retrasado, de um ator da Globo muito famoso, mas aí já tá há anos na geladeira, que perdeu o seu imóvel e precisou sair à força do imóvel que era dele. Outro ponto também é que a Ivete tentou sim, impedir o leilão, né? Claro que usando de meios legais, ela tentou, entrou com uma ação judicial tentando impedir o imóvel de ir a leilão, enfim, a arrematante tá dentro do imóvel, só que não deu certo, porque o leilão já tinha, acontecido, realmente existia uma dívida, a dívida tinha sido executada, e depois do leilão, a lei fala, e ela é muito clara, que depois do leilão, isso se torna negócio perfeito e acabado. Então não tem como você reverter essa situação, é praticamente impossível, segundo a lei. Então a Invest até tentou justificar que a dívida não era dela, que ela era nova proprietária, ela comprou e não sabia, não tinha regularizado isso da maneira correta, né. Mas, o juiz, da vara, em Salvador não quis saber e, seguindo o entendimento da lei, aliás, ele disse que não só a Invest não ia ficar mais com o imóvel, porque ele foi a leilão e já não tinha mais o que fazer, como também ela tinha que pagar as dívidas dos advogados da dona da arrematante, que precisou se defender para poder entrar no imóvel, né, já que a Invest estava tentando ali impedir que isso acontecesse. E como toda boa história tem uma moral, essa aqui também tem uma moral, e a moral que eu quero que você, guarde bem, principalmente se você ainda não arrematou imóvel de leilão e tá pensando em arrematar, a justiça ela não julga pelo tamanho do nome, quem são as partes que estão envolvidas no leilão, mas a justiça ela julga por causa, consequência e principalmente segundo a lei, né, segundo o fundamento jurídico. E é por isso que a gente teve uma decisão tão emblemática como essa, né, Ivete Sangalo, precisando deixar o imóvel que ela tinha comprado, que ela era proprietária, porque uma senhora simples, não milionária e nem influente como ela, arrematou o imóvel de leilão e tinha que entrar no imóvel que agora pertencia a ela. Essa história é muito boa para quem acompanha o imóvel de leilão, porque ela mostra exatamente que não importa, né, se a Invest estivesse morando lá dentro do imóvel, ela ia ter que sim sair do imóvel que ela estava morando, como eu já falei para vocês, que já aconteceram com outras celebridades, com outros famosos. No leilão não tem muito o que fazer, então quando a pessoa arremata, ela pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai entrar no imóvel que ela arrematou. Alguns casos muito específicos e raros, talvez o leilão precise realmente ser anulado, porque ele era ilegal de ter acontecido, e aí o arrematante não vai entrar no imóvel que de fato arrematou. Mas na vasta maioria, 98% dos casos, se você arremata um imóvel de leilão, você pode ter certeza, você vai entrar. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, mas você vai entrar no imóvel que você arrematou, não importa quem esteja do outro lado. Mas se você quiser arrematar imóveis com total segurança, não se preocupar, não ter dor de cabeça, não precisar entender de tudo isso, não precisar entender da lei, é só você então entrar no nosso site, o site da CFI, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e conhecer melhor sobre o nosso trabalho, para que a gente cuide de tudo isso para você e você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, perca de tempo em relação a esse tipo de investimento. Agora eu quero saber de você, se você já tinha visto essa história, o que que você achou? Será que foi justo, foi certo, foi errado? Será que a Ivete deveria ter ficado com o imóvel ou não? Enfim, deixe seus comentários aqui embaixo, vai ser um prazer ler com vocês e dividir opiniões sobre essa fofoca do mundo dos famosos, mas que também é muito interessante pra gente que investe em imóvel de leilão.